Estamos no início das perseguições aos cristãos. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, esse mesmo que se apresenta como não sendo esquerdista, esse mesmo que muitas vezes convence as pessoas de que fará um governo mais conservador, esse mesmo prefeito acaba de sancionar uma lei que persegue o que ele chama de LGBTfobia. Nós veremos aqui nesse vídeo o que isso significa e o perigo que nós estamos, e a urgência de reagir, a urgência que os católicos e os cristãos de forma geral, se não quiserem ser presos, se não quiserem que a Sagrada Escritura seja censurada, como na China já ocorre, eles precisam reagir. Tudo isso nós veremos nesse vídeo e analisaremos essa lei ponto por ponto. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Há poucos dias atrás, este canal mostrou um vídeo de uma perseguição que já está em curso. Era uma notícia que mostrava como os católicos e os cristãos, na opinião deles, que seguem a moral católica, não têm direito de viver numa sociedade democrática. Isso foi lido aqui, eu estou mostrando aqui a capinha desse vídeo, para aquele que ainda não viu esse vídeo, que possa ver. Agora a situação chega até nós de forma mais concreta. No município de São Paulo, essa lei foi aprovada. São Paulo, que tem o nome do grande santo São Paulo, que combateu o homossexualismo. Nós veremos aqui também uma frase de São Paulo de forma bastante explícita contra o homossexualismo. Será que o município que leva o seu nome perseguirá a Sagrada Escritura, censurará a Bíblia, como faz o regime comunista chinês? Não é uma hipótese a se descartar. Há pessoas de movimentos homossexuais que defendem explicitamente que a Sagrada Escritura, a Bíblia, seja censurada, que esses trechos sejam cortados. E isso não ficará restrito a São Paulo. No Brasil inteiro está sendo implantada uma perseguição àqueles que são contra o homossexualismo. E eu uso o termo homossexualismo porque aqui se trata da prática do ato homossexual. Não é a mesma coisa da homossexualidade, que é a tendência homossexual. Se der tempo, nós veremos com detalhes nesse vídeo cada um desses assuntos e por que nós precisamos, nesse momento, alertar a opinião pública nacional sobre o que está havendo em nosso país. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça agora mesmo. Essa inscrição é uma articulação, é um chamado a um combate. Nós precisamos criar um movimento de opinião pública que possa influenciar o debate político em nosso país. E esse canal tem esse propósito. Ao lado do botão de inscrição, há um sininho para a pessoa ativar e receber as informações que são publicadas aqui. Nós só poderemos reagir se nós soubermos o que está acontecendo. Por isso eu renovo o pedido, faça essa inscrição, ela não custa absolutamente nada, não leva nem sequer um segundo, e ela trará informações importantes para que nós possamos criar esse movimento de reação pelo Brasil. Esse é o ponto mais importante. Nós temos que nos articular para poder fazer frente a isso que está acontecendo em nosso país. Nós vamos ver agora trechos dessa lei promulgada em São Paulo. Vejam bem, a maior cidade do Brasil, 15 milhões de pessoas moram em São Paulo. E acaba de ser promulgada na véspera, praticamente na véspera da festa de São Paulo, uma lei tão contrária ao grande São Paulo, que condenou a prática do ato homossexual, assim como o catecismo da igreja condena também o mesmo ato, dizendo que ele é intrinsecamente desordenado. Nós veremos isso aqui neste vídeo. E pode ser que daqui a pouco apareça alguém querendo impedir até mesmo vídeos como esses que transmitem o que está na Sagrada Escritura ou na doutrina da igreja, porque eles não concordam mais com isso que está sendo dito. E eles criminalizam e perseguem a opinião daqueles que não pensam como eles. O laicismo do Estado moderno cada vez deixa mais claro que ele é uma religião e ele fará uma inquisição contra a Igreja Católica. Ele vai perseguir aqueles que ainda ousam dizer o que todo mundo concordava há 50 anos atrás, que era a moral que se ensinava de pai para filho, nos catecismos, nas paróquias, e que infelizmente cada vez mais vai sendo atacada, vai sendo perseguida, vai sendo silenciada, até que comecem a levar para a prisão os padres e também pastores, porque isso aqui ataca também os protestantes, que vão ser da mesma maneira perseguidos. Todos aqueles que seguem essa moral, que está na Sagrada Escritura, esses serão perseguidos em nome de uma minoria muito pequena, que consegue impor a sua agenda, e o silêncio
há uma maioria que não pensa como eles. E isso já começou no Brasil. No ano passado, aqui está a capinha do vídeo que nós publicamos, um padre foi perseguido judicialmente porque pediu assinaturas contra a criminalização da homofobia. Ele fez um sermão dentro da igreja e foi por isso perseguido. Vamos ver agora essa lei que foi promulgada pelo prefeito Bruno Covas em São Paulo no dia 24 de janeiro deste ano de 2020, há poucos dias atrás. Aqui está a imagem do site oficial que traz essa lei. Nós vamos analisar a lei para que ninguém possa dizer que nós estamos falando aqui algo que não está na lei. Bruno Covas promulga a seguinte lei. Artigo 1º. É vedada qualquer forma de discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero. Depois, o que significa isso? Artigo 3º. Consideram-se atos atentatórios ou discriminatórios. Primeiro, praticar qualquer ação constrangedora, a palavra mais vaga possível, qualquer ação que constranja alguém que esteja protegido por essa lei, que são os homossexuais, bissexuais, travestis ou transexuais. Depois, inciso 2º, proibir ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento público ou privado aberto ao público. Senhor Bruno Covas, como ficam as igrejas? Essa é uma pergunta que o senhor precisa responder. Como é que fica um padre que chegam, por exemplo, dois homossexuais e começam a se beijar? Como acontece em shoppings, e os shoppings têm sido condenados por dizer que eles não devem fazer isso em público? Como é que fica se eles fizerem isso numa igreja? Por esse artigo que está aqui na lei que o senhor promulgou, é proibido, proibir, no fundo é como a Sorbonne, é proibido proibir o ingresso ou permanência em qualquer ambiente, público ou privado, que seja aberto ao público. Como ficam os templos religiosos? Serão eles agora perseguidos na forma desta lei? Por que não há nenhuma exceção? Não há porque eles não quiseram colocar nenhuma exceção. Isso é deliberado e é um recado a todos aqueles que, inclusive por motivos morais ou religiosos, não aceitam o homossexualismo. O caso de Recife foi apenas o primeiro. Daqui para frente, isso vai se tornar cada vez mais comum. Eles querem dizer que aqueles que defendem essa moral tradicional não têm mais direito de poder se manifestar publicamente dentro da nossa sociedade. Nós já vimos como as blasfêmias têm aumentado. O Instituto, aliás, está com abaixo-assinado contra o Samba Enredo da Mangueira, que já passa de 100 mil assinaturas. Mais de 100 mil pessoas que se manifestaram, que não se omitiram nesse momento histórico. Agora é preciso também não se omitir. No final desse vídeo, nós veremos alguns atos concretos que nós podemos fazer. Sobretudo, é preciso começar a cobrar os nossos representantes na Assembleia Legislativa de São Paulo. Onde estão os vereadores conservadores que foram eleitos? Como é possível que esse projeto tenha sido aprovado e tenha sido sancionado agora pelo prefeito de São Paulo? Está na hora deles começarem a agir, porque a população de São Paulo vai se lembrar da omissão deles. Nesse momento, eles não podem se omitir. Eles não podem fazer como Pôncio Pilatos, que tinha autoridade e preferiu lavar as mãos na bacia de água para dizer que não tinha culpa nenhuma e não tinha nenhuma responsabilidade pelo que estava acontecendo. Cabia a ele, naquela ocasião, defender a inocência de nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe agora aos vereadores de São Paulo tomarem uma posição. Nós temos outros artigos para ler aqui na lei. E ela está aparecendo agora na tela novamente. Artigo 3º, nós estamos vendo. O inciso 4, eu acabei esquecendo de sublinhar, mas é importante esse inciso 4 também. Impedir a hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou similares. A palavra similar aqui é suficientemente ampla para abarcar, inclusive, quartos de hospedagem. Nada impede que alguém interpretando essa lei chegue à conclusão que uma família que alugue um quarto dentro da sua casa para algum jovem estudante não possa impedir que uma pessoa trajando roupas de travesti, por exemplo, ficasse ocupando esse quarto dentro da sua casa. Depois, o inciso 7º, novamente, inibir ou proibir a admissão em qualquer estabelecimento público ou privado em função da orientação sexual do profissional. Novamente, pode ser aplicado a igrejas, pode ser aplicado a restaurantes, pode ser aplicado a casas de família, que tenha qualquer tipo de atendimento público ou privado e que possa ser considerado uma espécie de estabelecimento.
Depois, o inciso 10º. Começa a ficar cada vez mais grave essa lei aprovada em São Paulo. Praticar, induzir ou incitar pelos meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza a discriminação, preconceito ou prática de atos de violência ou coação contra qualquer pessoa em virtude de sua orientação sexual e identidade de gênero. Vejam bem como é perigosamente amplo o conceito de induzir ou incitar pelos meios de comunicação social, qualquer publicação, a discriminação ou preconceito. Citar o Catecismo da Igreja ou a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, é uma incitação à discriminação? Veja o que diz o Levítico: não te deitarás com um homem como se fosse mulher, isso é uma abominação. Ou Romanos, carta aos Romanos, capítulo 26, do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Essa frase é incitação à discriminação? Ela tem que ser censurada? É uma questão que é preciso levantar, mas a lei vai mais longe. Vamos continuar agora essa leitura. Inciso 11. Tudo isso aqui diz respeito àquilo que se considera atos atentatórios e discriminatórios. Inciso 11. Distribuir, veicular, propaganda que incitem ou induzam a discriminação, preconceito, ódio ou violência com base na orientação sexual do indivíduo. Notem bem que não se trata apenas de coibir a violência física contra essas pessoas. Aqui se trata de uma censura, de uma proibição, de uma perseguição religiosa que quer impedir, inclusive, que as pessoas distribuam ou veiculem propaganda que incitem ou induzam, suficientemente genérico, a discriminação ou preconceito. Essas frases da Sagrada Escritura, elas não induzem, entre aspas, o preconceito, no conceito que eles têm dessa palavra, naquilo que eles consideram hoje preconceito ou discriminação. Discriminar é em si uma palavra neutra. Quando a pessoa pede uma nota fiscal ou um recibo, em determinado campo do recibo dessa nota, está escrito discriminação, porque ele vai separando os itens um por um. Quando a pessoa combate o crime, ela está discriminando aquela conduta que ela considera errada. Da mesma maneira, na moral, existe o bem, existe o mal. E é preciso, portanto, evitar a discriminação injusta, a discriminação errada. Como é essa lei? Essa lei é discriminatória. Ela discrimina a doutrina da Igreja. Ela discrimina aqueles que querem manter a fidelidade ao que está na Sagrada Escritura, ao que está na tradição da Santa Igreja, ao que está no Catecismo. Essa também é uma discriminação. De tal maneira, eles são relativistas, que eles são incoerentes e contraditórios, que eles, em nome da não discriminação, querem discriminar toda uma religião. E, portanto, isso aqui se torna uma perseguição religiosa. É inexorável. Com esse conceito de discriminação, é impossível evitar, com esse conceito de discriminação, que seja perseguida a moral católica. Daqui a pouco, como já está acontecendo em alguns países, vão querer prender padres e também vão querer prender pastores. É preciso que a opinião pública do Brasil comece a reagir. Vamos ver o que ensina o Catecismo da Igreja a esse respeito, que também vai ser, mais cedo ou mais tarde, acusado de discriminatório. Aqui está no próprio site do Vaticano, o Catecismo da Igreja Católica, no capítulo que traz a matéria que nós estamos estudando. Artigo 2357. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma verdadeira complementariedade afetiva sexual, não podem, em caso algum, ser aprovados. E depois, na parte de baixo, evitar-se-á em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta. Vejam o cuidado da Igreja enquanto mãe, de um lado de manter sempre a doutrina da Igreja, do outro lado separando bem o que é uma discriminação justa de uma discriminação injusta. A tendência homossexual não é pecado, assim como uma pessoa que nasce no pecado original pode ter tendência a mentir, pode ter tendência a roubar, pode ter tendência a não conseguir manter a castidade, e todas as pessoas, em maior ou menor grau, sentem atrações por coisas diversas. É preciso que a pessoa saiba
através da virtude, coibir as suas más inclinações. É isso que a igreja sempre convida os homens. Não é possível, portanto, esquecer desse aspecto quando se trata com alguém que tenha uma tendência a esse tipo de pecado. E por isso a igreja, ao mesmo tempo que mantém a sua doutrina, ela combate a discriminação injusta, mas ela mantém essa doutrina que discrimina o pecado, que no fundo diz que existe um bem e existe um mal, e que separa uma coisa da outra. Se essa lei continuar como está, e se no Brasil, dependendo de qual for a interpretação que o Supremo ainda for dar, a decisão que foi recente do ano passado de criminalizar a homofobia, o Brasil vai instaurar uma perseguição aos cristãos. Ele vai começar a perseguir aqueles que defendem a moral como os nossos pais defenderam, como os nossos pais ou os nossos avós conheciam, porque nós estamos dentro de um processo histórico que vai caminhando passo a passo para a aprovação do homossexualismo, passo a passo para a aceitação da blasfêmia e sempre perseguindo a cristandade. Mais cedo ou mais tarde, eles vão começar a prender aqueles que não pensam como eles, aqueles que continuam dizendo que o bem é bem e o mal é mal. Se você acha importante essa informação, divulgue entre seus amigos, assine esse canal para que nós possamos fazer uma corrente de opinião pública em nosso país. E encaminhe esse vídeo ao seu representante na Assembleia Legislativa. Ligue para eles, cobre a coerência do voto que eles receberam. Nós temos uma Assembleia Legislativa que é muito mais conservadora do que foram as anteriores. Não é possível que essa lei em São Paulo possa prosperar. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos nos omitir. Além disso, aqui embaixo nós vamos colocar também um link para uma petição que foi feita há mais de um ano, mas que continua recebendo assinaturas. É uma petição contra o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que foi proposto por aquela deputada, na época a deputada Marta Suplicy, aqui de São Paulo. Esse estatuto é nacional, ele está ainda em tramitação no Congresso Nacional e ele tem, para o Brasil inteiro, as mesmas regras que foram aplicadas aqui a São Paulo. Esse abaixo-assinado já está com quase 50 mil assinaturas. Vamos ver se nós conseguimos chegar a 100 mil assinaturas e evitar que isso ocorra não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Por fim, nós colocaremos agora aqui embaixo também um link para que a pessoa possa ajudar essa campanha. Nós precisamos reunir recursos suficientes para poder chegar mais longe. Faça parte do grupo de doadores do Instituto e receba benefícios exclusivos, como a revista Catolicismo, a inscrição do seu nome todos os meses na missa, que é rezada pelos doadores, as orações. Aqui embaixo nesse link está a explicação dos benefícios que a pessoa recebe e, ao mesmo tempo, permite com isso que essa campanha possa prosperar pelo nosso Brasil. Se nós não agirmos, nós depois não podemos reclamar que a situação saiu de controle. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!